Agora que eu terminei a série sobre os campeonatos brasileiros, eu falei sobre cada campeonato brasileiro desde 1978 até 2024. Eu vou começar a falar sobre as Taças Libertadores da América ou Copas Libertadores da América, as em anos que o clube brasileiro chegou à final, tá? Então, eu vou começar em 1980, né? Porque antes de 1978 eu não acompanhava futebol, e em 1978 nenhum clube brasileiro chegou à final, e em 1979 também não, né? Então eu vou falar primeiro de 1980. Em 1980, gente, antes que eu me esqueça, por gentileza, dá o like aí, dá o seu joinha, faça isso agora, não deixe para o final do vídeo, senão você acaba esquecendo. Compartilhe e se inscreva no canal. Bom, então, em 1980, a Libertadores não era como é hoje. A Libertadores, na verdade, ela reunia. Eram 5 grupos, né? Com 4 clubes cada um, isso na primeira fase, né? E se classificava o melhor de cada grupo, né? Então se classificavam 5 clubes, né? A esses 5 clubes se juntava o campeão do ano anterior, portanto 6 clubes. Havia 2 grupos de 3, né? E aí de cada grupo de 3 saía o melhor classificado. Então esses 2 clubes faziam a final, né? Então, gente, os clubes eram de cada grupo eram de 2 países, ou seja, tinham 2 de um país e 2 de outro país, né? E, e aí você fazia a classificação. Quem se classificava normalmente era o campeão e o vice-campeão do país, né? Então, naquele ano, os clubes brasileiros foram o Internacional, campeão de 1979 do Brasil, e o Vasco da Gama, vice-campeão de 1979 no Brasil. Bom, os 2 clubes que caíram no grupo do Internacional e do Vasco da Gama foram clubes venezuelanos, né? Então parecia fácil, né? Mas um deles até que deu um pouco de trabalho. O outro realmente não fez nenhum ponto, perdeu todos os jogos, né? E a vaga ficou mesmo entre Internacional e Vasco da Gama. Sendo que o Internacional fez 9 pontos e o Vasco da Gama fez 8 pontos. Então o Internacional se classificou, né? Eu quero lembrar que na época a vitória só valia 2 pontos, não valia 3 como hoje, né? E o Vasco da Gama ele teve muito perto de tirar a vaga do Internacional. Por quê? Porque no jogo entre os dois no Maracanã ficou empatado em 0-0, e aí no jogo entre eles no Beira-Rio, no gigante do Beira-Rio, o Internacional venceu por 2-1. Ou seja, se o Vasco pelo menos ganha no Rio ou empata em Porto Alegre, um dos dois, não precisava dos dois, e inverteu. O Vasco da Gama ficaria com 9 pontos e o Internacional ficaria com 8, né? Então o Vasco da Gama teve boas chances de se classificar, mas classificou o Internacional. Bom, aí o Internacional caiu numa chave de 3 clubes na segunda fase, né? Que era ele próprio, o América de Cali e o Vélez Sarsfield, da Argentina. E aí o Internacional venceu a chave, né? Até com mais facilidade do que na primeira fase contra o Vasco da Gama, né? E foi para a final. Na final enfrentou o Nacional do Uruguai, né? E aí o primeiro jogo em Porto Alegre ficou 0-0, né? E no segundo jogo, lá no Estádio Centenário em Montevidéu, né? O Olímpico Estádio Centenário, né? O Nacional venceu por 1-0, né? Com gol do Vitorino. O Vitorino era um grande centroavante, era titular da seleção uruguaia, né? E aí o Nacional de Montevidéu ganhou o título, né? Nacional que contava também com um grande goleiro, goleiraço Rodolfo Rodrigues, né? E com Rubem Paz. Então, enfim, o Internacional chegou à final, mas perdeu para o Nacional de Montevidéu. Então essa é a história breve do campeonato da Copa Libertadores da América de 1980. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço pela assistência aqui desse vídeo.
Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos. E se você puder, dá uma olhada na descrição desse vídeo, por gentileza.